Tá dando problema aí, pessoal. Eu estou tentando segurar. Eu só vou fazer ali e já volto aí, tá? Pessoal, linfonodo está livre, ok? Não tem nenhuma metástase, então está encerrado aqui. Agora eu vou avisar o cirurgião, que está no centro cirúrgico esperando. Vou dar uma ligada ali para ele. Vocês aguardem um pouquinho aí, por favor. A gente continua a aula. Olha para ele aqui, ó. Pode deixar a animação baixa. Deixar que fechou, né? Espera aí que eu vou ligar lá para o cirurgião. Márcio, pode recolher o material? Oi, quem está falando? Oi, Ricardo, tudo bom, cara? Olha só, está tudo livre, tá? Linfonodo livre e as margens também estão livres. Veio tumor pequeno, mais ou menos 1,5 cm. Eu mostrei para os alunos, aqui, ao vivo, Tá bom? Ok, um abração aí. Tem outra, né? Tá bom. Alô, tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, está avisado o cirurgião, ele vai interromper a cirurgia, vai começar daqui a pouco, começa outra cirurgia. Eu vou ficar aqui aguardando. Nós vamos continuar, então, a nossa aula. Vocês entenderam bem isso aqui, pessoal? Sim, professor, muito bacana. Obrigado pela aula. Isso aí eu vou fazer o dia inteiro hoje, talvez tenha umas 4 ou 5 cirurgias hoje aqui. Por conta do coronavírus, atrasou tudo. Aí nós fizemos um mutirão hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos, então, continuar. Já está gravando. Vamos ver aqui. Sumiu. Vou ter que baixar. Vocês aguardem um minutinho que eu vou ter que baixar aqui a aula. Porque como ele saiu, desconectou. Só um instantinho aí. Professor, já está gravando, tá? Eu sei, está gravando. Mas não tem problema, não. Fica tranquilo. Então, vamos lá. Então, agora eu vou para a aula. Vamos continuar a aula, tá bom?
Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí, não, né? Deixa eu baixar aqui baixar o chat aqui. Pesado. Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Alô? Estamos, professor. Tá. Então, posso continuar, né? Vou passando aqui para a gente continuar essa linha de fio. Pelo menos parou um pouquinho, né? Para dar uma respirada, tomar um café. Para vocês aí, para mim não devo parar muito, não. Na verdade, aconteceu aqui, eu vou voltar aqui só para a gente ver. Então, pessoal, vamos lá. Eu já falei sobre isso aqui, são os sintomas da cirrose, a clínica da cirrose, com todos esses aí. Eu vou mostrar. Oi? Desculpa te interromper, eu só consegui voltar agora. Eu perdi o quê? Oi? Você não perdeu, você perdeu só a congelação aqui. Você viu? Você chegou a ver? Não vi, mas obrigada. Ok, Paula, né? Isso, obrigada, foi muito legal. Isso. Então, vamos lá. Então, isso aqui é a clínica da cirrose, onde nós tínhamos parado. Todos esses aí são sintomas e sinais da cirrose. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês agora. Então, a ascite, que é o acúmulo, de líquido pobre, em proteínas. Normalmente, o paciente com cirrose ele tem uma hipoalbuminemia, que a albumina é produzida no fígado. Então, você tem uma baixa albumina, portanto, você tem um transudato na cavidade peritoneal, levando, então, à formação dessa ascite, que é um transudato pobre em proteínas. Aqui nós temos a cabeça de medusa, que é a congestão dos vasos periumbilicais. Então, você tem esses chutes aqui, a dilatação dos vasos. Tem situações muito piores do que essa aqui. Então, é como se fosse aquele cabelo da medusa, né? Chama-se cabeça de medusa, ou caput medusae, em latim. Aqui, eritema palmar. Esse eritema palmar ele é dado principalmente pelo aumento do estrogênio, alterações hormonais, leva a vasodilatação periférica, principalmente nas regiões palmares, nas palmas das mãos. Aqui, as aranhas vasculares também é outro fenômeno vascular que ocorre nos cirróticos. Então, você tem uma arteríola pulsante na região central e saindo vasos como se fosse aqui umas aranhas. São angiomas, spiders, angiomas em inglês. Aqui o exemplo de aranhas vasculares, várias delas, nesse indivíduo com cirrose. Isso é bem típico do indivíduo com cirrose. Tá? Bom, existe uma classificação para cirrose, que é a chamada classificação de Schild-Pugh. Isso é usado em pacientes já com diagnóstico de cirrose, em que você vai classificando e pontuando alguns achados dos indivíduos cirróticos. Então, por exemplo, se o indivíduo tem encefalopatia, esse é o primeiro parâmetro da classificação de Schild-Pugh, se ele não tem, você marca 1 ponto. Se ele está em confusão mental, 2 pontos. Se ele está em coma, 3 pontos. A ascite, se estiver ausente, 1 ponto. Se for uma ascite discreta, 2 pontos. Se for uma ascite moderada ou acentuada, 3 pontos. Aquele primeiro exemplo seria 3 pontos. A bilirrubina, se ela está baixa, menos de 35 mols por litro, então 1 ponto. Entre 35 e 50, 2, e acima de 50, 3 pontos. A albumina, se tiver mais de 35 gramas por litro, 1 ponto. Entre 28 e 35, 2 pontos. E menos de 35, 3 pontos. Normalmente, os cirróticos têm uma hipoalbuminemia. Então, você mede isso aí lá no sangue.
E o tempo de protrombina, que é para dar o sangramento. Se tiver mais de 50%, esse tempo, mais de 50%, 1 ponto. O indivíduo não está ainda com problemas de sangramento. Entre 40% e 50%, 2 pontos. E menos de 40%, 3 pontos. Aí você vê isso aqui, você somando, então, você vai ter esse achado aqui, olha, na classificação de Child-Pugh. Classe A, que seria uma cirrose bem compensada, é de 5 a 6 pontos. Você somando aquilo tudo, se tiver entre 5 a 6 ou até 6, classe A, bem compensada. Classe B, parcialmente descompensada, que é de 7 a 9 pontos. E a classe C, que é a pior delas, descompensada, entre 10 a 15 pontos. Deu para entender isso aí, pessoal? Essa classificação de Child-Pugh? Deu, né? Então vamos andando. Agora nós vamos mostrar aqui para vocês as cirroses. Nós temos vários padrões de cirrose. Cirrose macronodular, macronodular também. Eu não vou me deter muito aqui não, porque vocês já viram isso. Cirrose micronodular. Cirrose micronodular, pequenos nódulos, cerca de meio centímetro a 1 centímetro no máximo cada um. E aqui a microscopia da cirrose. Se vocês observarem, essa microscopia, diferentemente daquela necrose hepática maciça que nós vimos lá, então vocês têm aqui fibrose em torno dos nódulos de regeneração. Então aqui são nódulos de regeneração e você tem uma fibrose. Tem também o quê? Proliferação de ductos biliares. Como eu falei a vocês no início, proliferação de ducto biliar significa gravidade maior da lesão hepática, porque é uma tentativa de quê? Dos ductos de Hennig de proliferar e formar, então, naquelas células tronco, formar ductos biliares. Aqui um outro exemplo, a coloração para cirrose mais bonita, que você vê aqui o nódulo de regeneração, você vê a proliferação dos ductos biliares, aqui no espaço porta, e a fibrose toda em verde. Isso aqui é uma coloração pelo tricrômico de Gomori, tá bom? Verde, então, fibrose. E aqui nódulos de regeneração, etc., etc., caracterizando, então, uma necrose. Uma cirrose, desculpe. Bom, a doença hepática alcoólica, o alcoolismo, né? Fígado alcoólico, né? Que é o que mais mata, na verdade, é o fígado alcoólico. Então, inicialmente, eu não sei quem perguntou no início sobre a esteatose, vai ter esteatose pura é regressivo, ok? Depois, numa fase seguinte, vai ter a inflamação, que é chamada esteatohepatite alcoólica ou hepatite alcoólica. Então, você vai ter essas alterações aqui. Tumefação e necrose dos hepatócitos, aquela degeneração baloniforme, corpos de Mallory, que são aqueles filamentos intermediários, principalmente a queratina, que eles se precipitam no citoplasma, e reação neutrofílica, presença de neutrófilos naquela área inflamada. Então, inicia-se com esteatose, caminha para a hepatite alcoólica, esteatohepatite. Nessa fase ainda, se você conseguir, se a pessoa parar de beber, pode retornar o fígado ao normal. Agora, quando começa, então, a esteatofibrose hepática, começa onde? Quem é que se lembra aí? Quando eu falei lá no início. Onde começa uma esteatofibrose hepática? Qual o local do lóbulo hepático? Alguém se lembra? Pessoal? Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, professor. A esteatofibrose hepática começa na região da veia central do lóbulo. Lembra-se disso? Começa a dar uma fibrose, exatamente porque aquelas células de Ito, aquelas células estreladas, elas sofrem metaplasia e começa, então, a produzir colágeno, e naquela região central do lóbulo. Então, começa na região central do lóbulo e vai se expandindo pelo lóbulo hepático. E, finalmente, numa fase mais avançada, a cirrose. Então, esse aqui é o caminho da doença hepática alcoólica. Esteatose, hepatite alcoólica,
esteatofibrose hepática e, finalmente, cirrose. Aqui uma macroscopia de uma esteatose, fígado grande, aumentado, amolecido, untuoso e amarelado. Aqui a microscopia de uma esteatose. Se você tiver só a esteatose, isso aqui é completamente reversível. Existe a chamada também doença gordurosa não alcoólica, que são indivíduos que têm essa doença, mas não têm álcool, não bebem álcool. Geralmente são pessoas obesas que têm problemas metabólicos, principalmente diabetes. Então, existe a esteatose alcoólica e a doença gordurosa não alcoólica. Aqui, já uma esteatose com reação inflamatória, chamada esteatohepatite ou hepatite alcoólica. Então, você tem já necrose, reação inflamatória e presença ainda, né, de esteatose nos hepatócitos. Você começa a ficar destruídos. Aqui, você tem esteatose, e essa coloração aqui, mais em verde, já é para demonstrar o quê? O início da fibrose. É aquela fase mais avançada da hepatite. É a esteatofibrose alcoólica. Ok? Aqui nós temos uma célula baloniforme, degenerada, e aqui essas áreas mais eosinófilas, mais róseas ou mais um pouco avermelhadas, são áreas de que isso aqui é o corpúsculo do álcool. Como é que chama o corpúsculo de álcool? Mallory, corpúsculo de Mallory. Então, eles se precipitam. Isso aqui é queratina, né, filamentos intermediários que se precipitam e formam esses corpúsculos de Mallory-Denk. Então, aqui com detalhe desse corpúsculo, alteração em hialina de Mallory, tem esse aspecto hialino, o aspecto róseo ou eosinófilo. E o hepatócito fica balonizado, fica se formando cheio de água com o balão. Então, isso aqui, na verdade, é uma hepatite alcoólica, né, numa fase mais avançada do que só esteatose. E aqui você vê vacúolos de gordura, esteatose e o hepatócito baloniforme. Aqui outro exemplo, dois exemplos aqui, um aqui, esse está aqui um pouco menor, mas o aspecto é meio baloniforme mesmo, e aqui também mais destacado com a presença desses precipitados de queratina, que é o filamento intermediário. Bom, agora, pessoal, vamos passar para um outro assunto, que são as hepatites virais. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de uma hepatite viral? Ou ela pode ter a fase aguda, ou evoluir para a fase crônica. Então, a hepatite aguda. A hepatite aguda ela pode ser esporádica ou epidêmica. Esporádica quando é isolada. E epidêmica quando ela alcança uma comunidade, uma região, um surto epidêmico. E pode ser transmitida por via fecal oral ou via parenteral, através de injeção, etc, etc. Pode ser ictérica, provocando icterícia, ou anictérica. É importante também falar para você sobre icterícia. Icterícia é a deposição de bilirrubina na pele. Na pele, icterícia. Icterus. Icterus é a deposição de bilirrubina no globo ocular. Então, icterícia é bilirrubina na pele e icterus no globo ocular, lá na esclera, na esclerótica. Quadro clínico de hepatite aguda: anorexia, colúria e acolia fecal. Então, você tem a retenção de bilirrubina, que é excretada pela urina. Como as fezes não recebem a bilirrubina, não são excretadas pelo edema, etc., então você vai ter uma acolia fecal. O que é isso? As fezes claras, as chamadas fezes em vidro, em massa de vidraceiro. Fezes em massa de vidraceiro, fezes claras. Então, isso aqui é o quadro clínico da hepatite aguda. Essa hepatite aguda, ela pode seguir um curso benigno, dependendo do vírus, pode seguir um curso para hepatite crônica, ou também pode se complicar
numa hepatite fulminante, como nós já vimos anteriormente aí, que é chamada necrose maciça do fígado, que é uma lesão aguda grave. Os aspectos microscópicos de uma hepatite aguda são degeneração hidrópica, presença de balonização, semelhante àquela do alcoolismo, corpos acidófilos, vocês se lembram lá? Corpos acidófilos de cálcio na rocha-lima, só que aqui eu falo só corpos acidófilos, que na verdade isso aqui representa uma apoptose dos hepatócitos, necrose focal, lá nos focos no lóbulo hepático. Como ele envolve todo o lóbulo hepático, então é chamada de hepatite lobular. Então, o que é uma hepatite lobular sob o ponto de vista microscópico? É uma hepatite aguda com vários focos de necrose no lóbulo hepático. Dá-se o nome, então, de hepatite lobular. Nós temos a hipertrofia das células de Kupfer e temos também a colestase, que pode ser intrahepática ou extrahepática, mas principalmente aqui intrahepática. Então, vamos a algumas imagens da hepatite aguda. Isso aqui, pessoal, independe do vírus. Pode ser vírus A, B, C, D, pode ser outros tipos de vírus, como citomegalovírus, como vírus da febre amarela, enfim, vários tipos de vírus. É o quadro clínico, a evolução clínica da fase aguda. Então, você tem aqui uma reação inflamatória, né, com presença de corpos acidófilos. Aqui, um corpo acidófilo, que é um hepatócito entrando em apoptose. Ele vai reduzindo de tamanho, vai se fragmentando, para depois se transformar em corpo apoptótico. Então, isso aqui nós encontramos nas hepatites agudas. Aqui, hepatite aguda ainda, com hepatócito balonizado, mas aqui você não vê o corpúsculo de Mallory. Então, a diferença de uma hepatite alcoólica para uma hepatite viral é que na hepatite alcoólica você tem o hepatócito balonizado, e você tem o corpúsculo de Mallory. Na hepatite viral você só tem a balonização, você não vê o corpúsculo de Mallory. Outra coisa, que nós vemos a colestase, e a colestase intrahepática, isto é, dentro do hepatócito. Essa colestase aqui, essa bília não está conjugada, essa bilirrubina não está conjugada. Depois que ela é conjugada, que ela é excretada nos canalículos biliares, então você tem a presença dessa colestase canalicular, lá nos canalículos biliares, não nos núcleos, nos canalículos. Então você tem aqui uma colestase já com bilirrubina conjugada, é a chamada bilirrubina direta. Aqui é a não conjugada bilirrubina indireta, dentro do hepatócito. Aqui exemplos de colestase intrahepática, intrahepatocitária. Aqui saiu, já está aqui lá no canalículo biliar, então colestase extrahepática. Então, tudo isso vai acontecer no caso de uma hepatite aguda. Por isso é que ele tem o quê? Tem icterícia. Então, aqui vocês têm vários exemplos aqui de colestase intrahepática, nesse hepatócito aqui, cheio de pequenos precipitados de bilirrubina indireta, não conjugada. Quando ela sai daqui, ela tende a formar áreas como se fossem lagos de bile, mas já nos canalículos biliares. Bom, e hepatite crônica? Qual a definição de uma hepatite crônica? É a persistência de lesão hepática inflamatória associada à elevação das transaminases por mais de 6 meses. Então, pessoal, isso é importante. A definição de uma hepatite crônica ela é clínica e laboratorial. Então, ela tem que ter uma evolução com mais de 6 meses, com lesão hepática inflamatória, lá numa biópsia, associada à elevação persistente das transaminases. Então, essa é a definição de hepatite crônica. Então, antes de 6 meses, você não considera hepatite como hepatite crônica, só depois de 6 meses. Os aspectos microscópicos.
acometimento hepático difuso, todo o fígado, por infiltrado portal predominantemente linfocitário. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Diferentemente da hepatite aguda, na hepatite crônica, o infiltrado é de linfócitos e no espaço porta. Não é lá dentro do lóbulo hepático, como naquela que nós vimos na hepatite lobular. Pode haver fibroplasia. O que é fibroplasia? É fibrose, aumento do tecido conjuntivo. E também pode haver hepatite de interface. O que é hepatite de interface? É aquela hepatite que fica na periferia do lóbulo, que fica lá no último hepatócito antes do espaço porta biliar. Na hepatite B, surgem os hepatócitos em vidro fosco. Então, nós temos 5 tipos de hepatites virais: A, B, C, D e E. Na hepatite B, tem essa característica. Quando nós fazemos uma biópsia de hepatite crônica, no fígado da hepatite crônica, nós vemos hepatócito em vidro fosco. O que significa isso? Significa o seguinte, que é acúmulo de antígeno de superfície da hepatite B. HBS, antígeno de superfície da hepatite B, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, nós vamos ver aqui um aspecto da hepatite crônica. Então, na hepatite crônica, o infiltrado é linfocitário no espaço porta. Aí você pode ter aqui uma hepatite de interface, aqui ó, nos hepatócitos mais periféricos, pode estar destruído e formando uma hepatite aqui. Mas ela é predominantemente portal, não é lá no lóbulo hepático. Vocês veem aqui uma veia centrolobular e aqui vocês não veem praticamente inflamação nenhuma. Então, isso aqui é uma fase crônica. Aqui um outro exemplo, o infiltrado linfocitário portal, só no espaço porta. Hepatite viral crônica, que pode ser qualquer vírus. Bom, agora vamos falar dos vírus da hepatite. Eu falei a você que são 5. Hepatite A é um vírus RNA da família dos enterovírus, com transmissão fecal-oral. É uma doença benigna que não se cronifica. Raramente, ela pode complicar com hepatite fulminante. O período de incubação dessa hepatite vai de 2 a 6 semanas. Então, é hepatite benigna, é uma hepatite que é uma epidêmica, quase sempre, ela ocorre em escolas, em quartéis, enfim. É uma hepatite benigna. Se ele teve hepatite, depois de um certo tempo ele se cura. A única complicação que ela dá pode haver uma hepatite fulminante por complicação. A hepatite B. Hepatite B é um vírus DNA, é o chamado hepadinavírus. Aqui, hepa, DNA, vírus, hepadinavírus. É o único vírus DNA dos vírus hepatotrópicos. Os outros são todos de RNA. Esse aqui é o único DNA. A incubação vai de 2 a 26 semanas. Transmissão via parenteral ou via sexual. Nós podemos ter algumas formas clínicas ou subclínicas. Então, você pode ter na hepatite B, vou voltar aqui, hepatite aguda, com recuperação total do paciente, ele tem a forma aguda, uma forma até não muito intensa, e recupera. Pode acontecer as formas fulminantes, pode evoluir para hepatite crônica não progressiva, quer dizer, não vai progredir para cirrose, pode ter hepatite crônica progressiva, que vai evoluir para cirrose, pode ter um estado de portador assintomático saudável, o sujeito tem a hepatite crônica, mas não tem sintomas, aparentemente saudável. Mas se você for fazer os testes de laboratório, ele está lá com a hepatite. Se você fizer uma biópsia também, você constata a reação inflamatória. E ele pode, essa hepatite B, pode evoluir para cirrose e
da cirrose, ou independente até da cirrose, pode evoluir para o carcinoma hepatocelular. Então, essas aqui são as formas da hepatite B clínicas. Essa hepatite B, ela tem 3 antígenos, é o chamado antígeno de superfície, esse S aqui é superfície. Hepatite B, quer dizer, é o antígeno de superfície da hepatite B. Pode ter um antígeno de centro, que é o antígeno de centro da hepatite B, e pode ter o antígeno E, que é o antígeno pré-centro da hepatite B. Então, antígeno E da hepatite B. Então, são 3 antígenos. Algumas considerações. O vírus, o antígeno de superfície, ele é imunogênico. Quem tem altas taxas, dose de anticorpos contra esse antígeno, ele está o quê? Imunizado. O antígeno de centro, ele não sai do hepatócito, ele fica lá, fica replicando, induzindo o virion a replicar. E o da hepatite, esse antígeno E, que é o pré-centro, ele também replica. Então, esse aqui é imunogênico, está lá no hepatócito, bonitinho. O centro não sai e o E fica por ali, induzindo a replicação do vírus. Aqui está um vírus da hepatite B. É um vírus com tamanho de 42 nanômetros, em que você tem, na porção mais externa, um antígeno de superfície, esse aqui. Depois, abaixo dele, você tem um antígeno de pré-centro, que é esse branquinho aqui, ele está aqui nessa região. E depois você tem um antígeno de centro, que é esse aqui. Então, são 3 antígenos, ok? Sendo que esse aqui não sai do hepatócito, esses 2 aqui podem sair. Esse aqui sai. Esse aqui é imunogênico, esse aqui ele provoca a duplicação do vírus. Então, esse vírus, o núcleo dele, o virion, ele tem um DNA, um RNA, com uma capa meia hexagonal. Okay? Então, isso aí é o padrão do vírus da hepatite B. Aqui uma imagem desse vírus, que a gente vê direitinho, e esses antígenos. Vamos ver aqui. Aqui, se você observar, a porção mais externa é a de superfície, a intermediária branquinha é pré-centro e a mais interna é a do centro. Então, nós temos esse padrão do vírus aí. Bom, o aspecto em vidro fosco na hepatite B é dado pelo seguinte, pelo acúmulo de antígenos de superfície no citoplasma do hepatócito. Então, quando o patologista examina uma hepatite crônica B, se ele vê esse vidro fosco, então isso está em atividade, está produzindo muito antígeno de superfície. Tá bom? Então, esse vidro fosco é acúmulo de superfície no citoplasma do hepatócito. Então, aqui é o caminho natural de uma hepatite B, que você tem uma hepatite crônica, aquela fase crônica, evolutiva ou agressiva, caminhando para a cirrose e caminhando para o carcinoma hepatocelular. Então, é isso. Hepatite crônica, cirrose e carcinoma. Às vezes, você pode ter hepatite crônica e evoluir direto para o carcinoma sem passar pela cirrose. Porque existe um outro antígeno que é responsável pelo carcinoma. Bom, a hepatite C é um vírus RNA da família dos flavivírus, transmissão por via parenteral, sobretudo em toxicômanos e pacientes transfundidos, transfusão de sangue. Também pode acontecer em pacientes que têm múltiplos parceiros sexuais. Então, isso aqui também é esse tipo de transmissão. Né? Hoje, com relação ao banco de sangue, está quase que eliminado, porque existe uma triagem. Qualquer indício que a pessoa tivesse tido uma hepatite, mesmo que seja hepatite A ou B, não se faz mais, não se colhe mais sangue daquela paciente, ele não doa mais sangue, porque então está desaparecendo. Então, o período de transmissão é de 4 a 26 semanas.
Na hepatite C, ao contrário da hepatite B, são raros os casos de hepatite fulminante. É uma infecção, pode ser uma infecção persistente, e hepatite crônica são frequentes, 80%, com evolução para a cirrose. Então, vamos lá. A hepatite C, ela evolui quase sempre para a hepatite crônica e para a cirrose, mas não para o câncer hepático. Câncer hepático é mais da hepatite B. A biópsia hepática e a classificação de Metavir é o seguinte, isso aqui é uma classificação de prognóstico da hepatite C. Então, quando você tem um diagnóstico do paciente com hepatite C na fase crônica, que ele vai persistindo com alteração na transaminase, etc, 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 então você faz biópsia para você ver o estágio da necrose e da fibrose. Okay? Então, vamos ver aqui essa classificação de Metavir. Então, nós temos duas escalas, ou classificação de Ishak, que eu não vou nem falar com vocês aqui, mas a de Metavir é a mais usada. Ambas medem o padrão de necrose e inflamação daquela biópsia, daquele fígado. A Metavir é mais usada, que é uma escala europeia, francesa, que mede, então, a necroinflamação hepática numa escala de 0 a 3 e a fibrose numa escala de 0 a 4. Então, você vai classificando. Você vai totalizar 7 pontos. Então, dependendo do total, você vai ver que se aquele fígado está sendo muito agredido ou pouco agredido, naquela hepatite C crônica. Então, você mede isso aí. Às vezes, você repete, né, aquela biópsia de 6 em 6 meses ou até de ano em ano, dependendo dessa escala de Metavir aqui. E a hepatite D? A hepatite D é considerada como um mutante de viróides vegetais. Essa hepatite D, ela depende do envelope do vírus B para sua replicação e expressão. Quer dizer, você não consegue ter hepatite D sem ter a hepatite B. Então, o paciente tem que ser portador de hepatite B. Essa hepatite D pode surgir como co-infecção ou então como superinfecção. Aí vocês, na verdade, ou pode... o vírus já está com hepatite, o vírus da hepatite B já pode estar com da hepatite D, ou o paciente pode ter da hepatite B e depois contrair como superinfecção o vírus da hepatite D. Então, quando você faz o diagnóstico de hepatite B, você tem que sempre pesquisar a hepatite D. Se tiver com hepatite D, vai agravar o quadro da hepatite B. Então, às vezes, um processo crônico está evoluindo bem. Se o paciente contrair a hepatite D, ele pode agravar e fazer formas até fulminantes com a agudização daquele hepatite B. Finalmente, a hepatite E, que é o quinto vírus hepatotrópico, também é um vírus DNA, todos eles, com exceção da hepatite B, que é DNA, do grupo dos caricivírus. Transmissão enteral pela água, com período de incubação de 4 a 5 semanas. Acomete mais jovens de evolução benigna, bem semelhantes ao vírus da hepatite A. Geralmente não se cronifica, com exceção, já falei anteriormente, de mulheres grávidas que podem levar a formas fulminantes da hepatite E. Ok? Bom, para encerrar, então, nós vamos falar sobre as neoplasias hepáticas. Então, a neoplasia hepática, a primeira coisa, existe uma situação que hoje a gente fala clinicamente, né, no coloquial médico, você diz que o paciente está com câncer de fígado, você o chama de hepatoma. É um termo errado, que na verdade hepatoma seria um tumor benigno de fígado. Então, a gente prefere hoje, em vez de falar hepatoma, classificar direitinho os tumores hepáticos. Então, o primeiro deles é um adenoma. Então, seria um adenoma, que é raro, é um nódulo solitário, às vezes, no fígado, adenoma, sem alteração, com as células bonitinhas lá. Hemangioma, que é bem mais comum do que o adenoma. Hemangioma é lesão benigna, né? Você tem o hemangioma, pode ter algumas características, por exemplo, mulheres que usam estrógenos,
às vezes, precedendo o hemangioma, você pode ter uma condição que é chamada de peliose hepática, que é a dilatação dos sinusoides hepáticos. Você tem o carcinoma hepatocelular, aí sim, o nome certo é carcinoma hepatocelular e não hepatoma, um câncer das células hepáticas, geralmente consequente à hepatite B. Colangiocarcinoma. O que é um colangiocarcinoma? É um câncer dos ductos biliares, que pode ser intrahepáticos dentro do fígado ou extrahepáticos fora do fígado. Então, colangiocarcinoma é um tumor dos ductos biliares. E o hepatoblastoma. Hepatoblastoma é um tumor de linhagem germinativa que ocorre principalmente em crianças de baixa idade. Então, esse hepatoblastoma é um tumor altamente maligno, quase sempre evolução fatal. Então, são esses 5 tumores do fígado, poder eventualmente ter outros casos, mas são os mais comuns, quer dizer, isso aqui não é tão comum, mas pode aparecer o hepatoblastoma. Então, aqui uma imagem de um adenoma, que é um tumor solitário, lá na periferia do fígado. Aqui um hemangioma, né? Hemangioma, geralmente, esse tipo de hemangioma é chamado de hemangioma cavernoso, porque ele forma dilatações dos vasos, como se fossem umas cavernas, daí o nome de cavernoso. Aqui um hepatocarcinoma, ele tem 2 formas de crescimento. Ou ele pode crescer um nódulo solitário grande, volumoso, e que vai infiltrando o parênquima hepático adjacente. Ou então ele pode aparecer como formas múltiplos nódulos. Mas o mais comum é um nódulo solitário que vai invadindo o parênquima hepático e dando metástases. Aqui a microscopia do hepatocarcinoma. Às vezes o diagnóstico é muito difícil para o patologista, que as células, se for bem diferenciado, as células cancerosas são muito semelhantes às células normais. Então, às vezes você tem uma certa dificuldade de fazer o diagnóstico por isso. Mas é um tumor que ele vai infiltrando e vai crescendo. Aparentemente encapsulado, mas ele vai infiltrando. Aqui um hepatocarcinoma, em que você tem os núcleos muito aumentados, esse aqui já está pouco diferenciado, não tem mais aquela estrutura hepatocitária. E o fígado também pode ser local de metástases de vários tumores de outros lugares, principalmente de intestino, de ovário, de útero. Então, quando se faz uma cirurgia de intestino, então, normalmente, você tem que fazer um inventário do fígado. Hoje fica mais fácil porque o ultrassom, ou a tomografia, ou a ressonância magnética detecta esses nódulos aqui. Então, a gente recebe muito aqui na patologia do hospital casos de adenocarcinoma de intestino, câncer de intestino, com metástase hepática. Então, o nódulo metastático, ele retira, a gente confirma que é ou não uma metástase. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra. E aí nós vamos... eu gostaria agora que vocês tivessem alguma dúvida, podem perguntar, que eu estou aqui disposto a tentar esclarecer vocês, mesmo naquela primeira parte que foi meio tumultuada, mas nós vamos aumentar aquilo ali. Tá bom? Você tem alguma dúvida com relação a isso que eu falei aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tá, por mim está ok. O pessoal está dormindo aí. Não. Vocês estão... Sem dúvidas, professor. Por mim, sem dúvidas. Sem dúvida? Então tá bom. Por enquanto, sim. Vocês já marcaram a presença aí no chat? Não, eu pelo menos não. Então vocês podem, eu vou dar para vocês 10 minutos para vocês colocarem a presença com o nome e o número da matrícula, tá bom? Mas aí o senhor vai confirmar o oral, não? É só colocar, eu posso sair, né? Sim. Quem colocou, vou dar 10 minutos a partir de agora. Eu acho que dá tempo, né? Valendo. Tá certo, Falcão. Obrigado. Ok? Obrigado pela aula aí. Tá bom, pessoal. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Tchauzinho, professor. Bom final de semana para o senhor também. Obrigado. Bom final de semana, professor. Obrigado.
Bom dia para você. Bom dia para vocês, tá? Eu vou só mutar aqui o meu microfone. Bom dia e bom trabalho para o senhor, professor. Ok, obrigado. Isso aí. Eu vou tentar recuperar aquela primeira parte. Mas não próprio centro cirúrgico, vê se eles já começaram a segunda lá, na prestação. Vão ter mais à tarde? Oi? Vão ter mais à tarde. Ela vai mostrar aqui quando a gente está por aqui. A gente vai buscar aí uma comida para a gente. Nós não estamos olhando, não pode usar a cirurgia. Pode ser lá no pode. Sem problema. Eles gostam de aula prática, né? É muita gente aprende. Acho que esse ano Não, a previsão é dezembro. Melhor eu. Não tem previsão para a volta muito. Já vai ter que. Vou baixar alguma coisa no outro computador, sabe? Vou conseguir Não tem nada ainda não. Então vamos almoçar aqui mesmo. Porque de qualquer maneira eu tenho que ir lá no centro depois. São 15 para meio-dia. Não começaram, não? Chegou agora no centro. Vamos esperar aqui um pouquinho para resolver isso aqui. Está muito bom aqui. Isso é bom. Bora para ver um planejamento de câmera. Sabe que tem dura? não sei, só tem comida. Pode ser, tá só. Arroz, purê, salada. Arroz e purê. Salada não. Saladinha vem toda. Peço que eles mandarem menos coisas lá, botar chama para quentinho, né?